colocar, não sabe que onde sepultar. Além do mais, está na mão também da igreja, a igreja que cuida dessas questões ainda, nessa época. Só no advento da República que vai ser separado. Então a igreja, de certa forma, ela detém esse campo da morte, então ela fica imóvel. Tanto é que em 1822, quando o intendente vai lá, ele fala para o padre tomar uma posição e ver se cuida do local. Né? Então, mas nesse meio ali está um cemitério encravado no centro da cidade do Rio de Janeiro, cheirando mal e incomodando. Né? E esse incômodo que gerou aí é o mesmo incômodo que gera hoje, de certa forma, olhando por esse viés, que a classe é pobre, ou seja pobre no caso dele, ou seja os escravizados, e hoje nós afrodescendentes, de alguma certa forma, ainda temos que incomodar de alguma forma. Se a gente for observar ali o Valongo, o Valongo ali, depois ele vai sendo, as pessoas que têm mobilidade social, elas vão deixando, a partir de 1831, vão deixando aquele local, e ela vai sendo ocupada por pessoas pobres. E sobretudo escravizados. Mary Karachi vai mostrar muito isso, a proximidade de porto e escravizado. Elas vão habitar ali porque são imóveis mais baratos, né? São imóveis, são ocupações que vão termos ali, e é por causa da proximidade do porto e a questão do trabalho. E quando a gente quer olhar para essa cidade, que a gente olha para aquela região, é ali que estão essas pessoas ali. Aquelas pessoas são oriundas desse grupo social, que ainda estão ali e que ainda incomodam. E elas incomodam quando a gente quer retraçar, fazer um novo traçado da cidade. E quando a gente faz um novo traçado da cidade, eles estão ali. E o que a gente faz com eles? A gente passa o VLT em cima, a gente quebra aquilo ali, a gente expulsa os pobres onde eles estão, como aconteceu em 1910, na Reforma. Bom, então ele não deixa de ser, eu continuo vendo como um agente histórico por conta disso, porque ele continua clamando, o sangue deles ainda continua assim, de alguma forma, fazendo assim, dizendo assim, olha, nós estamos aqui, precisamos ser lembrados, precisamos cuidar disso, e se a gente pensar que todo mundo que está aqui, todo mundo, pelo que hoje em dia a gente acredita que é a grande miscigenação, né? Quem sabe não tem alguém ali, naquele cemitério, não passou por ali. Né? Porque a gente, uma coisa, só rapidinho, terminando aqui, que ali, 1824, 1830, a gente tem uma foto instantânea da chegada. Tá? Mas muitas pessoas que estão sepultadas ali viram famílias inteiras. Podem ter vindo pais, o pai está sepultado, mas o filho não. O filho é oriundo dessa família, ou vice-versa. Ou filhas, ou filhos, ou netos, ou tios, ou sobrinhos, parentes de alguma forma podem estar ali. 6.000 pessoas, só que eu quantifiquei, fora o restante para trás. Então, esse é importante para a gente pensar como agente histórico, no sentido de que movimenta, que nos obriga a voltar a esse passado, a pensar esse momento e tentar de alguma forma ressignificar isso. E por isso o nome a flor da terra, essa ideia mesmo de semente, de alguma coisa que germina, alguma coisa que brota, alguma coisa que nasce do solo, né? E nasce na nossa consciência, nasce no nosso pensamento, de uma outra forma de olhar para trás, de olhar para as suas raízes, olhar para a sua história, e não deixar que a sua ancestralidade seja cortada novamente, né? Ou apagada, esquecida. E para finalizar, é uma tentativa de apagamento da memória. Em 1831, quando ele foi fechado, foi para apagar o que eles chamavam de mazela da escravidão, né? Falavam que era a mazela da escravidão, vamos apagar esse coisa negra da escravidão, dizendo que se você acaba com o cemitério, mas a escravidão continua até 88, o tráfico até 50, mas em 31 você apaga isso. E quando a gente de alguma forma sufoca isso, ou não deixa que ela apareça, ou não dá voz aos mortos, como o Vico falava, a gente está também contribuindo para esse apagamento da memória. Quando a gente não lembra, porque tem uma figura africana muito interessante, que é o Sankofa, que é aquela galinhazinha que olha para trás, que é interessante, significa eu ando para frente. Ou seja, eu não estou preso no passado, mas eu olho para trás. O passado eu aprendo com ele. Eu dou um novo significado. E é por isso que é um agente histórico importantíssimo para a gente pensar a nossa sociedade brasileira. Espero que sei. Vamos lá. Deixa eu começar com a questão do tráfico, que é uma questão, para mim, importante, justamente porque eu não tive tempo de trabalhar do jeito que eu gostaria, porque dá um bom trabalho. Enfim, a gente tem o trabalho
A Kaori fez um artigo bem bacana sobre o fim do tráfico e tudo. Mas, apesar de eu ter textos, artigos, ter lido diversos artigos sobre o fim do tráfico nas revistas médicas, não peguei, conectei todos para fazer um trabalho especificamente sobre isso, sobre esses discursos, e é uma pena, porque é uma coisa que eu tenho vontade de fazer, mas ainda não tive condições de fazer, Tânia, de pegar esses discursos médicos e ver o quanto eles influenciaram no fim do tráfico, ou não influenciaram. Mas o fato é que, nos últimos anos, chegando na década de 50, os discursos começam a ser mais acirrados contra o tráfico, sobretudo do Adoc Lobo e do Pereira Rego. As pessoas que trabalham mais com estatística médica, eles vão começar a bater no tráfico no finalzinho, até na década de 50. Eu não me lembro de ter lido nenhum artigo onde houve defesa do tráfico ou algo parecido. Sempre eram contra, e os motivos eram sempre os mesmos, a questão sanitária da cidade. E aí, claro, tem uma série de coisas que convergem para além do discurso político. Existe uma estatística médica ali que está nascendo, e junto também com o fortalecimento da junta de higiene, das políticas para a higiene da cidade, para as políticas sanitárias da cidade. Isso eu consegui vislumbrar, mas não peguei e sistematizei essas documentações. É algo que é interessante para se fazer. Eu gostaria de poder de colocar isso no rol das coisas para fazer, porque dá caldo. Sobre os agentes históricos, eu tenho um problema epistemológico aí. Porque o que acontece? De onde são as minhas fontes? São dos discursos médicos. E os médicos olham para os escravos exatamente com aquela visão, ele é o agente, o escravo é o paciente mesmo. O escravo é passivo nesse sentido, ele não tem fala nesse sentido, mas a gente consegue ver em alguns documentos, a gente consegue ver algumas coisas bem interessantes. Eu acho que, a gente até já conversou sobre teve um deles, eu não lembro agora a doença, mas o paciente morreu e o médico coloca a culpa porque o paciente não seguiu a dieta, que ele escondia as bananas e a farinha embaixo do colchão e ficava comendo escondido. Aí o médico diz que ele morreu porque ele não cumpria a dieta. Isso é, claramente uma resistência. E óbvio, uma coisa interessante que você colocou, que esse é um dos motivos porque a gente tem tão pouco documento sobre a resistência. A maior resistência era não ir para o hospital. Né? A maior resistência era você usar suas próprias práticas de cura e não ir para lá. Provavelmente os que iam, nesse caso os escravizados, isso eu consigo ver claramente na pesquisa, na maior parte das vezes é porque eles não tinham uma rede de solidariedade para, ser tratados pelos seus próprios, sua própria família ou amigos, companheiros, seus malungos ali. Isso é uma coisa. Uma outra questão que você colocou sobre a questão dos partos, tem poucos documentos, eu tratei um pouquinho sobre isso, sobre os documentos relacionados à obstetrícia, a parturiência. Um dos casos, tinha uma menina que ela engravidou, mas ela não teve o rompido lá, ela tinha uma abertura muito pequena na vagina, inclusive até para sair o fluxo menstrual, e o médico tentou abrir com bisturi na marra e ela não deixou. E ele diz que foi muita negociação, teve que ser mais de uma consulta, etc., várias consultas para ela deixar ele ir fazer, e abrir. Bom, primeiro por conta, claro, da vergonha, da questão moral, da época, e da própria dor da coisa, de você pegar o bisturi e abrir, e ela não deixou. Quer dizer, você vê, claro, na documentação, mesmo nessa documentação, onde ela já é uma documentação feita de uma forma que dificulta esse tipo de
de percepção, pelo menos da forma como eu estudei, para a qual eu analisei, mas em alguns documentos você percebe a resistência, mas vai para além disso, né? Eu acho que a agência, o escravizado como agente histórico, ele vai entrar também nas diversas discussões que tem sobre a eficácia de medicação, onde os médicos eles dão, eles começam a perceber a eficácia do uso das ervas de africanos e de indígenas, né? E discutem essa eficácia dessa, e falam, olha, tal remédio é usado pelos africanos, acho que era óleo de lagartixa usado para varíola, aí vamos ver, aí faz uma discussão sobre a eficácia, do que ele é feito, etc., aí faz a análise daquilo. Nesse momento, a pesquisa, o escravizado como agente histórico e como produtor de conhecimento é muito claro. Mas a gente tem que entender também o que está subscrito ali, né? O que está subjacente. Esse escravizado, ele participa, isso para mim é um entendimento claro, ele participa da construção dessa medicina na primeira metade do século, sobretudo pela imposição da agenda. Primeiro, são as suas doenças que impõem a agenda de cura, né? Ou seja, da necessidade de pesquisar essas doenças. É a primeira coisa. A segunda coisa, eles como pacientes, apesar de serem pacientes e tudo, eles fazem parte, aí pensando um pouco nas teorias do Latour e etc., eles fazem parte do processo de construção do conhecimento. Então você não pode dissociar esses pacientes, esses escravos que participam como pacientes desse processo da própria construção do conhecimento. Ou seja, eles são parte também, em parte, construtores desse conhecimento cirúrgico, dessas práticas cirúrgicas. Não é só o médico que está ali na outra ponta fazendo a cirurgia, mas ele também, ele contribui, nem que seja com o próprio corpo, ele é parte daquilo. Então, dessa forma, um pouco, vejo como a gente... Isso, claro, me incomodou muito, né, em ver os escravos só com pacientes fulano de tal, chegou aqui com a doença tal, e não se falar muito sobre ele. É claro que a gente pode tirar outras coisas, né? Profissão, de que lugar da África que veio, quando é africano, o estilo de vida, né, condições de vida, etc. E relações com os senhores, né, num dos relatos isso foi bem interessante, não se fala uma linha do menino. É um menino que ele tem uma contusão, eles têm que fazer uma trepanação, né, abrir o cérebro, enfim, para tirar... abrir o crânio para tirar a pressão, né, da caixa craniana. E ele sofreu uma compulsão, que a gente sabe, é um rapaz escravo novo, e foram chamados às pressas para cuidar desse escravo 3 médicos, que eu acho que o Jobim era um, acho que o De Simone mais outro. Então cria uma série de questões. Quem é o dono desse escravo? Que 3 dos principais acadêmicos da Academia de Medicina e médicos da Faculdade de Medicina saem na madrugada para fazer uma trepanação no meio da noite, né? Que tipo de relação também tem esse senhor com o escravo? Qual a importância, né? Se existe, ou seja ela econômica, emocional, afetiva, enfim, que tipo de importância tem? Mas são coisas que ficam subscritas, mas que dão para a gente pensar um pouco para além das relações históricas que a gente... aliás, daquilo que a historiografia fala, das relações que a gente tem na escravidão. Acho que esse tipo de documento, né, que a gente usa, né, os periódicos, são muito interessantes para falar sobre o cotidiano da escravidão também. Não é à toa que o próprio Gilberto Freire usou em Casagrande Senzala. Muito do que o Gilberto Freire fala, se vocês pegarem lá nas notas de rodapé, etc., boa parte do que eles falam do cotidiano escravo, ele tira dos periódicos médicos e das teses médicas. É interessante, são fontes importantes e que a maior parte dos historiadores da escravidão ainda não foram até elas, né? Mais ou menos isso, não sei se eu te respondi.
as escavações que vêm sendo feitas lá para antes do VLT, está trazendo uma gama de informações que eu acho que nós ainda não estamos preparados para trabalhar com elas. Assim, eu fui ver a exposição que está lá no Museu Histórico que vem, assim, e acho que a gente às vezes fica muito repetitivo. A exposição não é do museu, é uma exposição que veio para lá. A gente fica muito repetitivo, assim, quantas garrafas inteiras a gente encontrou, que bateu a escavadeira e conseguiu tirar, mas a gente não consegue trabalhar com aquele artefato, com o que aquilo significou, né? E na tua questão, isso vai dizer muito, porque nas fontes escritas a gente não vai ter 1/1000 das informações que essas escavações vão ficar fazendo. Como é que você vê essa relação hoje em dia do historiador se aproximando de uma metodologia que para a gente sempre teve muito distante, eu acho? E o que você acha que é possível a gente retirar daí? E o que você acha que falta? Porque às vezes eu acho que são os arqueólogos falando. Nada contra, mas eu acho que, até fui casado com mas é um outro olhar, entendeu? Assim, eles estão com a cara no chão, assim, mas é um outro estado. Então, como é que a gente pode construir um discurso para aqueles fragmentos que estão saindo dali? E, eu não conheço toda a história, mas eu trabalhei com as teses médicas da virada do 19 para o 20, quando os médicos estão preocupados com a prostituição, né? E é um discurso igualzinho, o que eles estão fazendo são casos modelares, né? Eu nunca tinha percebido que eles eram tão